Segurados. Vamos nessa. Segurados. Pessoal, como disse ali na aula anterior, não é? No bloco anterior de aula, a gente estava justamente dizendo que, por definição, não é? O regime geral de previdência, ele protege os beneficiários, não é assim? Ele protege os beneficiários. E quem são os beneficiários? São os segurados e os seus dependentes. E o seu, só um instante, que está ficando uma logomarca aqui. Ele protege os segurados e os seus dependentes. Tranquilo, não é? O que a gente vai fazer aqui agora, nesse bloco de aula, é fazer uma revisão dos segurados. Bem, importantíssimo, é uma revisão rápida, você já deve ser conhecedor, mas o fato é que os segurados, eles são divididos em dois grandes grupos, não é? São os segurados obrigatórios, não é? E são também os segurados, os obrigatórios são aqueles que efetivamente trabalham, não é assim? Então, a filiação decorre do simples ato do exercício de atividade laboral. O cara trabalha, ele é segurado obrigatório. Então, ele é segurado obrigatório, portanto, ele vai ter direito à proteção previdenciária, benefícios e serviços, tudo massa. Mas a legislação previdenciária abre uma lacuna para dizer o seguinte: você que não trabalha, ó que onda, ó. Você que não trabalha, então, portanto, você não é segurado obrigatório, mas você quer ter acesso à proteção, a saber, não é? A saber, o regime geral de previdência oferta 10 benefícios, 2 serviços. 10 benefícios e 2 serviços. Então, a legislação diz assim: segurado, se você trabalha, você é segurado obrigatório, então, portanto, você terá a proteção de 10 benefícios, 2 serviços. Mas se você não trabalha, segurado obrigatório, você não pode ser. Mas vai ser dada uma opção a você, caso queira ter acesso a esses 10 benefícios e 2 serviços. Então, portanto, existe ali a categoria dos segurados facultativos. Simples assim. Pessoal, os segurados, eles são divididos em duas grandes categorias: os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Bem, eu tenho uma regra mnemônica para a gente internalizar essa bagaça aqui, que é assim, é a famosa regra do CADES-F. É a famosa regra do CADES-F. Ítalo, não entendi. Não, entenda. É tranquilo. É porque, olha só, F, não tem dúvida, é o segurado facultativo que tem como principal característica não trabalhar. E o que significa CADES, Ítalo? Significa que, dentre os trabalhadores, existem diferença, não é verdade? Então, eu não posso imaginar, que você possa imaginar, que um trabalhador que se dirige para uma empresa todos os dias com um crachá pendurado no pescoço, ele é a mesma categoria de um taxista que não tem subordinação, trabalha por conta própria. Então, observem só esses dois. Um segurado que vai todos os dias para a empresa, que ele toma serviço, com um crachá pendurado no pescoço, com a fotinha dele, com o nome dele, a pessoalidade, ele não pode se fazer substituir por ninguém. Aquela categoria ali é de segurado empregado. Enquanto taxista, você não pode imaginar que seja segurado empregado. É uma outra categoria de trabalhador, é um outro enquadramento. Então, portanto, a regrinha do CADES-F está nos ensinando isso. São 5 enquadramentos como segurado obrigatório e um enquadramento como segurado facultativo, que é justamente aquele que não trabalha. Então, essa é a famosa regra do CADES-F. Olha aqui, segurado empregado, olha aqui, o cara que vai com um crachá pendurado no pescoço, e o taxista, um contribuinte individual, ok? Aí, então, e o que é o A, o que é o D, o que é o S? A gente vai fazer isso agora. Bem, uma revisão rápida, não é assim? CADES, F. Bem, bora matar logo o F, bora fazer isso? F é justamente aquele que não é CADES. É justamente aquele que não é obrigatório. Em outras palavras, o F é justamente aquele que não trabalha. Pessoal, a regrinha do CADES-F faz você acertar a questão em prova, ok?
Depois eu vou dizer exatamente como deve cercar todas as situações, mas a regrinha do CADIZEF te ajuda muitíssimo em prova. Então, o que é o C? Aqui, o que é o C? É o contribuinte individual. Quais são as principais características de um contribuinte individual? É aquele trabalhador que trabalha por conta própria. É o trabalhador que trabalha por conta própria. É um trabalhador que eventualmente presta serviço à empresa, mas quando ele presta de forma eventual. Ele pode prestar serviço à empresa, mas de forma eventual. Aí então eu não entendo como é que um contribuinte individual pode prestar serviço à empresa. Entenda, olha a empresa aqui, olha só, olha uma empresa aqui, poluindo o meio ambiente, o Ministério Público entra com ação contra essa empresa para encerrar suas atividades e essa empresa precisa contratar um advogado, porque ela não tem no quadro dela um advogado, então contrata um contribuinte individual, olha só, um consultor jurídico. Então o consultor jurídico vai receber remuneração dessa empresa. Agora observem que esse contribuinte individual não tem vínculo algum com a empresa. O serviço que ele está prestando é de forma eventual, beleza? Trabalhador avulso, pessoal, o A é o trabalhador avulso, e o trabalhador avulso pode ser o portuário e o não portuário. Bem, a principal característica do trabalhador avulso é que ele é um trabalhador braçal, não é? E ele, para prestar serviço a diversas empresas, ele só pode prestar serviço com a intermediação do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra, ok? Então, olha as categorias de segurados empregados, de segurados obrigatórios, contribuinte individual, trabalhador avulso. O D, quem é o D aqui? É o doméstico. Qual é a principal característica de um trabalhador doméstico? É que ele presta serviço a uma família, a uma pessoa física, no âmbito residencial deles, não é? Residencial, lá da família e da pessoa física. Então, beleza. E o E, quem é o E? É o segurado empregado. É o segurado empregado. Qual é a principal característica? Esse cara vai com um crachá pendurado no pescoço. Ele tem vínculo com a empresa que ele toma serviço. O serviço dele é não eventual. É não eventual. Essas são as principais características. E o S, quem é esse cara? É o segurado especial, é um produtor, um pequeno produtor rural, pessoa física, que trabalha em regime de economia familiar, é um pescador artesanal, é um seringueiro, é um extrativista vegetal. Pessoal, para dar uma melhorada ainda nisso, bora fazer o seguinte, eu vou convidar todos vocês que estão me assistindo a fazer um sobrevoo, olha só, o olhão. A gente vai fazer um sobrevoo juntos. Olha o olho aqui. Esse é o meu olho, que é um olho um tanto quanto grande. Esse é o seu olho, um olho normal, não é verdade? Vamos fazer um sobrevoo e olhar para um pequeno município. Pessoal, bora determinar qual é o habitat de cada um dos segurados. Vamos nessa? Qual é o habitat? Então, olha só. Se a gente sobrevoar a zona industrial de um determinado município, que tipo de trabalhador eu vejo prestando serviço à empresa? Claro que o segurado empregado, eventualmente um trabalhador braçal, porque essa empresa está precisando de trabalhadores braçais para justamente fazer um carregamento, um descarregamento, ou é um operador portuário, está chegando um navio no porto para fazer o carregamento, descarregamento, a limpeza do navio, a ancoragem, ou seja, o avulso portuário. Então, portanto, prestando serviço à empresa, a gente vai ver avulso, sem vínculo nenhum, com a intermediação obrigatória do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra, e a gente vai ver também, olha só, contribuintes individuais prestando serviço a essa empresa, mas esse serviço aqui do contribuinte individual é eventual. Beleza. Daí a gente continua sobrevoando, agora a gente chega na zona residencial desse município. A gente chega na zona residencial. Que tipo de segurado eu vejo com a touca na cabeça fazendo a feijoada? Um doméstico. A atividade do doméstico nessa casa, pessoal, não pode ter finalidade, não pode ter
finalidade lucrativa para o empregador. Isso cai muitíssimo em prova. A banca CESP, repetidas vezes, cobra essa definição. O doméstico presta serviço a uma pessoa física, a uma família, mas a atividade que ele desenvolve não pode ter finalidade lucrativa para o empregador, ok? Para o empregador. Deixa eu botar o olhinho mais para baixo aqui, não é? Para o empregador. Legal. Que outro tipo de segurado a gente encontra numa casa? Um segurado facultativo, que é um estudante, que é o cara que é você, que está aqui na sua casa, estudando, não é? Desejando muitíssimo passar no concurso, tudo massa, tá tudo resolvido, você está fazendo sua parte, não é? Então, o segurado facultativo você também encontra na casa de uma pessoa, na casa de uma família, ou seja, é um estudante, uma pessoa acima de 16 anos que se encontra ali sem trabalhar. Bem, deixa eu fazer já uma observação importante. A gente também vai encontrar segurado facultativo numa empresa. Ou então, como é que pode encontrar um segurado facultativo numa empresa? Pode sim, porque nesse caso aqui, ele é um estagiário, olha só. Ele é um estagiário prestando serviço de acordo com a lei. Tranquilidade brasileira? Tranquilidade, porque ele aqui é um estudante. Ele não deixa de ser um estudante, ainda que esteja ali complementando o ensino teórico na prática, mas ele está, de certa forma, prestando serviço à empresa, não é? Vai até ser remunerado, mas é enquadrado como segurado facultativo, porque certamente ele não está trabalhando, ele está vendo na prática aquilo que ele vê na teoria, lá na sua instituição de ensino. Beleza, a gente continua sobrevoando esse município e a gente chega na zona rural. E olha o que a gente vê. Um produtor rural, olha só, num pequeno espaço de terra de até 4 módulos fiscais. Então, ele, sua esposa e seus filhos acima de 16 anos. Essa galera é enquadrada como segurado especial. Pessoal, essa lousa, ela é importante? Claro que sim, não é? Porque assim você vai internalizando, chega na prova e diz assim, determinada, já foi prova do INSS, prova CESP, inclusive, ano 2003, se não me engano, 2005, que diz assim, fulana de tal, doméstica, presta serviço à empresa. Não pode. Doméstico você não vai ver prestando serviço à empresa de jeito nenhum. Assim como um avulso, você não vai ver prestando serviço numa residência. Não pode. Esses são os habitats dos enquadramentos dos segurados, CADES-F, ok? Então faça suas considerações. Agora eu vou trazer uma informação complementar, muitíssimo cobrada em prova. Se a gente colocar aqui, olha pessoal, CADES-F de novo, não é? Bem, a saber, qual é a idade mínima para ingresso? Qual é a idade mínima para ingresso do segurado facultativo? Vamos lá? Qual é a idade mínima? 16 anos. Ainda que a lei 8212 e a lei 8213 ainda continua ali pelos artigos 13, 14, se não me engano, 12, 13, 14, enfim, de cada uma das leis ali, continua dizendo segurado facultativo com 14 anos, mas aquilo está revogado tacitamente, ok? E para segurado obrigatório, qual é a idade mínima de filiação? Qual é a idade mínima? Opa, 16 anos também. Entretanto, pessoal, tem exceções. Vamos lá? O doméstico está fora. O doméstico, a idade mínima é de 18 anos por conta da Lei Complementar 150. Estabeleceu logo ali no seu primeiro artigo, dizendo que, opa, o doméstico tem que ter idade mínima de 18 anos. E depois tem uma outra exceção muitíssima cobrada em prova, que trata do menor aprendiz. O menor aprendiz é segurado empregado, ele é segurado empregado e pode ingressar aos 14 anos de idade. Galera, se ligue, essa é uma outra lousa muitíssimo rica, vai cair na sua prova, beleza?
Então, tá massa assim? Uma pequena revisão. Gostou da super aula? Top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Laconcurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em duas partes, dois blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já já, e o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar, ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Ó, vem comigo aqui. Olha, aqui no Laconcursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza, e nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aula de aulão de véspera é um tesouro. Tá? Por quê, professor? Porque o professor ele foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, o que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser. Que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser só felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse super curso de aulão de véspera. Olha só, mais de 150 horas. Eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas aí o nosso aulão de véspera que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15/5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só. Nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário. Tá? Para isso, temos 3 grandes mestres para vocês. Professora Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês, aí, professora top de linha. Vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente. Essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal são em torno de 6 horas e 30 minutos. E essa revisão do Leal aí, eu falo para vocês, cara, tá muito pontual. Cheguei a assistir algumas aulas. Essa aqui você tem que assistir, cara. 1, 2 vezes aí para chegar lá na prova de informática, você fechar a prova, hein? Ok? Língua portuguesa, também calcanhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí. O professor Sidney Martins está gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês. Para as próximas 2, 3 semanas, vai gravar as outras 3 partes da aula do CESP. Administrativo e Constitucional, professor Constituição, professor Cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemática. Ó, Jefferson Fiel para vocês, professor com o professor Jefferson já está preparando, serão 6 horas. Tá? 6 aulas de 1 hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pega o nome desses professores, joga aí no YouTube, né? Joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare. Você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo,
esse curso, vocês terão 4 módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, aulão de véspera do INSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Este aulão de véspera está em gravação ainda, tá certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no CESP INSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e 3 aulas ainda do professor Sidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros 3 módulos? Os outros 3 módulos são módulos de teoria que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completaço da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês, isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua, papo reto. Assistir pelo menos 2 vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa, fizemos um resumo aí das principais aulas do professor Sidney Martins, 21 horas para a galera aí. Direito administrativo e constitucional, unificamos as 2 matérias, tá, com os principais assuntos, aqueles assuntos que o banca do CESP costuma cobrar. Tá certo, meus amigos? Então aí, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do LAC Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.